Paz do Senhor Jesus, aleluia. Tu és. Se a chuva não cessar, tu és. Se a porta não se abrir, continua a te servir, continua a te adorar. Se o deserto me abater, vamos aguardar os irmãos. Nós estamos aqui no segundo dia desse estudo maravilhoso sobre Abacuque, sobre a fidelidade. E nós precisamos, nesse momento, falar sobre isso. Nós estaremos no capítulo 2, um momento bem especial. Amém? Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Seja bem-vinda, Fátima. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus nessa tarde. Amém? Quem está aqui com você é a pastora Roberta Rodrigues. Aleluia. Eu amo esse louvor porque Tu és Deus. Oh, Isis do Carmo, seja bem-vinda, preleitora, pregadora, bênção de Deus ter você aqui conosco. Aleluia. Ele é Deus, né? Sempre. Ele é Deus. Quantos creem nisso, independente do que a gente esteja vivendo, da situação que a gente está passando? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Até vencer, não vou entregar. Aleluia. Estamos aqui juntos nesse estudo sobre o livro de Abacuque. Elaine, seja bem-vinda. Aleluia. Ele não deixa de ser Deus pela ausência do dinheiro. Ele não deixa de ser Deus por problemas, financeiros. Ele é Deus. Aleluia. Ele é Senhor em todo tempo. Ele é soberano. Nós somos queixadores e lamentadores constante, mas Ele é. Ele é Deus todo tempo. Ele é esperança. Aleluia. Não importa. Oh, aleluia, Jesus, Santo Deus. Eu quero te pedir que você convide pessoas para estar conosco aqui essa tarde. Ele é Deus. Ele é Deus. Independente da circunstância que a gente se encontra. Ele é Deus. Ele não deixa de ser Deus. Independente do local ou da circunstância que a gente esteja, Ele é Deus. Ele é Senhor. Se o dinheiro me faltar, Olha só. Tu és. se a doença me cercar, Ele é Deus. tu és Aleluia. para mim, Aleluia. ajuda a prosseguir. Muito bom estar aqui com você nessa tarde. Aleluia. Se a noite não passar, Tu és. aquele que comigo vai ficar.
Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ainda que a gente possa indagá-lo, ainda que a gente venha questioná-lo, Ele é Deus. A paz do Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos à página Todas pelo Reino. É um prazer tê-los aqui conosco, amém? Quem está com você nessa tarde é a pastora Roberta Rodrigues e nós estamos aqui para dar continuidade nesse estudo maravilhoso de Abacuque, um dos profetas, um dos livros dos profetas menores. Não é um profeta menor, não é isso, de forma alguma. É um dos livros dos profetas menor. Eu gostaria de fazer uma oração e já entrar na palavra, para nós não tomarmos muito tempo, não tomar muito tempo por causa do horário e não torná-los cansativo. A Sol tá aí, a Sol entrou, seja bem-vinda, Sol, amém? Então vamos estar orando agora e dentro dessa oração, vamos orar pela nossa nação, né? Eu não sei aí perto da sua região como está, mas aqui na nossa região tá bem complicado, amém? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir para vocês apertarem paz, apertarem bastante coraçãozinho. Por quê? Porque quanto mais vocês apertarem o coraçãozinho, mais o Instagram entende, né, que nós estamos sendo visualizados, e aí vai chamando mais pessoas para estarem assistindo a live, amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos e te exaltamos, porque sabemos que tu és soberano, que tu és o eterno, que tu és aquele que está acima de todas as coisas, e que o Senhor trabalha acima de todas as coisas. O Senhor está no controle. O Senhor age de maneiras insondáveis. E ai de nós, Senhor, se não nos submetermos debaixo da sua mão, estarmos debaixo do seu esconderijo. Nesse momento, Senhor, vem visitar, vem tomar, Senhor, para a glória, para a honra, para o louvor do teu nome, Senhor. A vida, Senhor, de cada um que entrar, seja edificado pela tua palavra, porque a tua palavra, Senhor, é alimento para nossa alma. Em nome de Jesus, amém. Amém? Ontem a missionária Ellen Pessutti ministrou sobre o capítulo 1 e hoje eu vou estar ministrando aqui sobre o capítulo 2, a qual os caldeus vão ser castigados ao seu turno. Em algumas traduções tá como epígrafo. Em outras traduções, Deus está respondendo pela fé, a resposta de Deus viva pela fé ao profeta Abacuque. Uma visão geral do profeta Abacuque. Abacuque ele foi um profeta do Antigo Testamento, né? A etimologia do seu nome é um pouco não muito clara. É um nome possivelmente que está relacionado com o acadiano. O nome dele é uma planta perfumada, né? É uma planta perfumada ou uma palavra de raiz hebraica que significa abraçar, ou o abraçar o entendimento. Abraçar o entendimento. Então, Abacuque significa abraçar o entendimento. Então Abacuque, ele abraça o entendimento, é o 8º profeta dos profetas menores, do 12º dos profetas menores, o 8º profeta do 12º dos profetas menores. E provavelmente o autor do livro de Abacuque leva o seu nome de Judá. Os versículos mais conhecidos dentro desse livro são, mais conhecido capítulo 2, versículo 4, o justo viverá pela fé, né? Que também é conhecido e usado no Novo Testamento, em Romanos capítulo 1, 17, a qual também Martinho Lutério, né, um grande reformador da história protestante, usou também para pregar, né, dentro das suas 95 teses ali na Alemanha, na igreja de Gutenberg. Então, na verdade, o capítulo 1, ele vem num questionamento com Deus, na verdade, ele vem indagar e lamentar a Deus sobre a injustiça que estava acontecendo dentro dos judeus ali e com os ímpios. Se Deus não estava vendo, se Deus não estava enxergando, se Deus não estava
vendo, né, como a forma dos ímpios estava atuando e Deus não iria fazer nada. Talvez é a mesma pergunta, a mesma indagação que eu e você fazemos. Glória, a Ela está aí, glória a Deus. Missionária Ellen Pessutti, ela ministrou ontem, ela é nossa, né, líder aí do trabalho de Toda pelo Reino. Seja bem-vinda. Veja, entendemos bem essa parte, né? Muitas das vezes nós indagamos, será que Deus não está vendo? Será que Deus não enxerga a opressão que estamos sofrendo, as angústias ou as situações que estamos enfrentando, né? Com certeza, Deus vê. Só que Deus, ele não age de formas que nós queremos que ele age. Deus não age, paz do Senhor, Ana Cláudia, Deus abençoe. Deus não age da maneira que nós queremos. Missionária Vânia Lúcia, eu acho que ela é lá. Essa missionária Vânia, eu acho que a missionária Vânia é lá do Estados Unidos, não é, missionária Vânia? Se for, diga amém. Só para de repente eu não estiver confundindo. Deus não age da maneira que nós aguardamos, que nós esperamos, que nós desejamos. Deus trabalha dentro do seu tempo determinado. Então, está Abacuque dentro de uma aflição. Amém? Está Abacuque angustiado. Paz do Senhor, Valéria, Deus abençoe. Está ele aflito, está ele, de uma certa forma, extremamente angustiado. E dentro desta angústia, ele está questionando a Deus acerca de várias coisas. E dentro dessas coisas, ele está questionando a Deus acerca se Deus não vai fazer nada em favor do seu povo. Aí vejamos bem que o capítulo 2, Deus, ele vem com uma resposta. E se você lê, na verdade, o capítulo 2, já iniciando o capítulo 2, é interessante isso. Eu vou ler aqui na tradução da Pentecostal, mas tem a tradução da King James também, que é muito interessante. Mas eu vou ler aqui. Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei, para ver o que fala comigo, e o que eu responderei quando for arguido. Já na tradução da King James, ele está dizendo assim: olha, eu vou me colocar numa posição da muralha, eu vou ficar num lugar alto, num lugar de posição alta, num lugar de vigia, de fortaleza, para ver se o Senhor responde, porque ele está tendo um conflito interno, para ver se Deus resolve os seus questionamentos internos. Aí ele me dirá, e a resposta receberei aos meus questionamentos. Ele está cheio de questionamento, ele tem muito questionamento dentro dele, e ele quer que Deus resolva os seus questionamentos, né? Como todo ser humano, dentro da sua humanidade, ele tem seus questionamentos, né? Talvez nós perguntamos assim: meu Deus, nós estamos vivendo um período de pandemia, porque estamos vivendo essa situação tão constrangedora, né? No caso, eu estou vivendo aqui no meu estado, aqui bem perto da minha região, outras pessoas no seu estado, e assim vai, né? Pessoas que amamos, que a gente perdeu, pessoas que a gente tem muito carinho e perdemos, enfim, situações que estamos passando. E aí nós vemos que Deus foi alertando e passou-se desapercebido. E então aqui nós encontramos cheio de questionamentos. Deus, por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? É assim que a gente se encontra, como ele, cheio de questionamentos. E falamos: Deus, o Senhor não pode entrar dentro do governo, o Senhor não pode visitar lá, né, o estado, o Senhor não pode visitar tal coisa, o Senhor não pode. Ele pode, mas ele tem já um plano designado, ele tem uma situação designada, e nós precisamos respeitar isso. Agora veja como Deus trabalha com Abacuque, que significa abraçar o entendimento. Ele precisava entender isso. Então Yahvé me respondeu e ordenou: escreve a visão com toda a clareza possível em grandes tábuas. Eu vou te dar uma resposta, e você vai escrever em grandes tábuas, para que até o mensageiro que passe correndo leia, até que alguém passe correndo leia, até que alguém passe a 1000 por hora consiga ler, igual a gente passando de carro, vendo uma placa na estrada, a gente consiga ver, a gente consiga enxergar, não tenha como não ler, não tenha como ver, um outdoor, é possível enxergar.
é possível ver, é possível a gente ter conhecimento da mensagem. Então, para não se passar por inocente, eu tenho a resposta para você. Mas a resposta não agrada muito a ele também. Por quê? Porque olha aqui, porquanto essa visão se cumprirá num tempo determinado. Não é na hora que você quer. Não é no tempo que você quer. A minha justiça não age dentro do seu querer. A minha justiça ela age dentro do meu querer. Segundo a Bíblia Sagrada, a justiça de Deus vem se cumprir mais ou menos após uns 60 anos depois. Aí, determinado futuro, uma visão que fala do fim, não falhará. Ainda que demore, aguarde-a confiante, porque ela certamente virá e não se retardará. Então Deus está falando, Deus está afirmando a ele que ele vai tratar com uma justiça, ele vai vir com um juízo divino, mas ao seu tempo determinado. E esse tempo ele não revela para o profeta, ele não revela para ele. E isso é uma coisa que Deus não revela para ninguém, o seu tempo de ação, o seu tempo de trabalho. E isso nós precisamos respeitar. Uma coisa que nós temos um grande problema é que nós não respeitamos o tempo de Deus para trabalhar na nossa vida, para trabalhar na nossa casa, para trabalhar no nosso ministério, e principalmente quando se trata de uma justiça de uma nação. De uma nação. Porque aqui Deus iria tratar com uma nação. Deus iria usar uma nação estranha para tratar com o seu povo. Olha só que coisa gloriosa. Deus ia usar os caldeus para tratar com a casa de Judá. E isso era preocupante. Exatamente, é desse jeito nos dias de hoje. Então, ele não aceita, Abacuque não aceita a sentença no capítulo 2. Ele não aceita. Ele fala como que pode o Senhor usar uma nação pior do que a nossa para tratar conosco, para revidar conosco. Como é que o Senhor pode fazer isso com a gente? Mas aí o Senhor fala, mas eles vão ser cobrados. Eu vou tratar com eles depois, mas é necessário que eu use eles hoje. Então hoje também nós precisamos entender que nós precisamos esperar o tempo de Deus. De uma certa forma, Deus está tratando com a nossa nação. Por exemplo, a brasileira. Nós que temos a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade de cultuar, a liberdade de estar, né? De poder, nós estamos sendo reprimidos. Estamos sendo reprimidos por conta de um vírus, ou por conta de uma questão de política, ou o que seja. Estamos impedidos de nos ajuntar, seja em praças, seja em qualquer lugar que nós possamos se juntar. Nós estamos sendo impedidos se juntarmos em qualquer lugar. Um grupo religioso, nós estamos impedidos. Hoje meu esposo me ligou de uma forma desesperada, preocupado por conta da região aqui, da situação que está. Ele falou, a gente está vivendo uma ditadura. Eu falei, por isso que nós temos que orar, para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor venha ter misericórdia. Era isso que Abacuque estava querendo. Só que nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus intervir. E o tempo de Deus intervir, o tempo de Deus agir, não é o meu tempo. O meu tempo seria amanhã. O meu tempo seria amanhã. Eu queria que Deus resolvesse amanhã. Eu queria que Deus entrasse no governo amanhã e resolvesse tudo amanhã. Mas não, o tempo de Deus é diferente do meu. E nós precisamos respeitar o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito. O tempo de Deus é exato. E Abacuque aqui é interessante que Deus está falando num tempo determinado. Nós precisamos aprender a esperar. Precisamos aguardar, entendeu? Mas nessa espera, nós não podemos relaxar.
Na espera nós não podemos nos desfalecer. Na espera nós não podemos ficar desajustados. Nós precisamos ficar na torre de vigia, como a irmã está dizendo aí. Ele estava na torre de vigia, na espera, esperando a resposta de Deus. Ele estava numa torre de vigia, num lugar de onde ele pudesse ter uma boa vista. Nós precisamos ficar num lugar de boa visão, lugar de boa vista. Assim somos nós precisamos ficar no lugar de boa visão, bem posicionado. Então, mesmo em casa, nós não podemos abaixar a guarda. Mesmo em casa, nós não podemos, de forma alguma, ficar sem uma posição como bons soldados. Nós temos que ficar firmes. Aqui ele está exatamente sobre uma muralha, como uma torre de vigia, aguardando a resposta de Deus. E Deus vem dizer para ele: eu quero que você faça agora o que eu vou te mostrar, e coloque como se fosse um outdoor. Então ninguém vai ter como desculpa dizer: eu não vi, eu não enxerguei, eu não ouvi. Aí o texto continua: escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam bem. O ímpio cada vez mais arrogante, e a arrogância, ela é característica luciferiana para mim. Porque Lúcifer foi arrogante, foi orgulhoso, a soberba nos faz cair, e isso é muito complicado. O orgulho tem feito pessoas caírem a cada dia, se desviarem da presença do Altíssimo a cada dia. E aqui o ímpio estava fazendo isso. O seu orgulho, a sua arrogância, a sua prepotência, a sua alta suficiência e não dependência divina. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando nós se achamos autodependentes, né? Autossuficientes, e nós não reconhecemos que nós dependemos. E aqui ele se acha arrogante. Olha só, cada vez mais arrogantes. Deus se preocupa tanto com isso quando Deus nos chama para a sua graça, que se você ler 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, você vai ver que Deus colocou um espinho na carne de Paulo, que foi para que ele não se tornasse arrogante. Pode ler lá, 2 Coríntios 12, 7. Eu coloquei um espinho na sua carne para te impedir que te tornasse soberbo, arrogante. Foi para que você não se perdesse na arrogância, para que você não se tornasse inchado. Olha só que coisa linda. Então, às vezes, tem coisas que nós carregamos, que nós sofremos, é para nós não se perder na soberba, não nos perder na arrogância. Tá entendendo o mistério de Deus? Aí aqui, olha só, ele tá falando, eles são arrogantes, suas vontades não visam o bem, eles não visam o bem, eles visam o alto bem, eles não querem ver o bem, eles querem ver o bem deles, o alto bem deles. Aí ele vem, mas o justo viverá pela fé. Oh, aleluia. Esse versículo precedeu para o Novo Testamento, Romanos 1,17, e depois veio a dar uma grande, respaldo para a reforma, para Martinho Lutero e outros reformadores. Agora, entenda uma coisa, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Como assim, irmã Roberta? Porque o justo, ele não depende de obras, ele depende da fé. Enquanto algumas pessoas pregam que eu preciso fazer caridade, para alcançar salvação, a Bíblia é clara que eu preciso ter fé para alcançar a salvação. Enquanto algumas pessoas dizem que eu preciso, como houve em épocas, em outros séculos, precisavam se pagar indulgências para obter salvação, precisavam pagar indulgências para se obter salvação, aqui é bem claro, não, é pela fé. Eu preciso acreditar em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da minha vida. Ponto. Eu preciso acreditar nele como único e suficiente Salvador da minha vida. Deus é quem estabelece. Mas a Bíblia também vai me dizer que a fé sem obra, ela é morta. Por quê? Porque é uma culpação. Eu tenho que ter fé e tenho que ter obras.
Não existe uma fé sem obras e não existe uma obra sem fé. Porque se eu ter um pensamento que eu faço obra e estou salvo, eu estou me voltando para uma via, né? Uma via que não é bíblica e nem de princípios bíblicos. Eu já estou indo para outras vias de outras religiões que acreditam que o fato de dar uma cesta básica, que o fato de ajudar o próximo é suficiente. Não. Você tem que passar pela cruz. Se não passar pela cruz, não há salvação para você. Por mais doações, por mais obra feita, se você não passar pela cruz, não há salvação. O justo viverá pela fé. E ponto. Mas aí nós encontramos o texto bíblico muito bem claro. A obra sem fé é morta, a fé sem obra ela é morta. Óbvio, entendemos bem a Bíblia Sagrada. Por isso que eu, como salva em Cristo, eu entendo que eu sou um corpo ligado no outro. Então eu ajudo o meu próximo. Eu faço obra, mas não pensando que a minha obra me salva. Porque a obra não vai me salvar. O que me salva é minha fé. Porque se a minha obra está ligada a um pacote de arroz, imagine, queridos, se a obra está ligada ao meu uso e costume, se a minha obra está ligada ao copo de água, se a minha obra está ligada a um benefício que eu faço a uma pessoa, nós invalidamos o sacrifício de Jesus na cruz. Não, a salvação ela está ligada à fé, à obra do Calvário. Então, para que vocês entendam bem, de uma forma muito bem clara, a fé sem obra é morta. E a obra sem fé é morta. Tem que andar junto. Eu faço as obras, eu vou, visito, eu ajudo, eu sinto a dor do meu próximo, é porque eu tenho fé em Cristo, eu já passei pelo Calvário e aceitei Jesus, então é acoplado um ao outro. É por isso, há uma junção um do outro, há uma acoplação uma do outro. É por isso que eu não preciso pagar pela minha salvação. É por isso que eu não vivo de indulgência. É por isso que eu não vou pagar uma penitência pela minha salvação. Não, jamais. É porque a minha salvação, ela vem pela fé. E essa fé não é uma fé de que eu creio, é uma fé de que eu aceitei a Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu sei que Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Amém? Dando continuidade aqui, nós vemos então que Ele começa a ter aqui Deus começa então a falar acerca de que sobre um tratado em que ele ia tratar com os ímpios e com os soberbos, e sobre aqueles que iriam se levantar contra a nação de Judá. O versículo 5: em verdade, a riqueza e os prazeres são traiçoeiros, o ímpio é muito soberbo e jamais encontrará descanso, seu desejo é impetuoso e como o próprio Seol. A morte nunca se satisfaz, apanha para si todas as nações, ajunta para o seu domínio. Contudo, chegará o dia em que todos estes povos zombarão do ímpio com canções de provérbios, de escárnio, e dirão: aí vem um julgamento divino sobre os ais, sobre os juízos de Deus que virão sobre ele. Ai daquele que acumula o que é seu, o que não é seu. Está falando dos caldeus, mas também está tratando de muitas pessoas que acumulam aquilo que não é seu. Tem pessoas que acumulam aquilo que não é seu. E ele vai falando: ai daquele que se enche dos bens saqueados, até quando será assim? Quantas pessoas se acumulam de bens saqueados que não é seu? E aí vai tratando. Depois vai ali no versículo 9 e diz: ai daquele que adquire para a sua casa lucros criminosos. Lucros criminosos. Olha só. Isso é muito forte. Para pôr o seu ninho no alto, a fim de livrar das garras do mal. Quer dizer,
Que me importa os outros, eu quero livrar minha casa do mal. Vamos pôr agora, nessa pandemia, né? Eu quero adquirir lucro. O que me importa é adquirir lucro. Não importa de onde vem. Não me importa como vem. Não importa de que porta venha. De que caminho venha. Olha só. De que caminho venha. O que me importa é que venha. Olha só. Aí o texto diz assim, ó. Versículo 12. Ai daquele que edifica uma cidade como sangue, estabelece mediante atitudes criminosas. Ó, que edifica uma cidade com sangue, estabelece com atitudes criminosas, quer dizer, atitudes criminosas não quer dizer que é com uma arma, quer dizer que é roubando, mas criminosa é que vem burlar a lei, quebrar a lei, né? Então são criminosos que burlam a lei para obter lugares, né? E estabelecer lugares de altitude. Assim eram os caldeus, assim eram alguns dos ímpios. Aí continuando aqui o texto, 15, ai daquele que incita o seu próximo a beber e ainda mistura a bebida, a sua malícia e violência a fim de embebedá-lo e contemplar a sua nudez. Quer dizer, aí daquele que incita o seu próximo não só a beber, a bebida é um exemplo aqui, mas que incita o seu próximo a cometer pecados que levam a ele à imoralidade, que levam a ele ao escândalo, que levam a ele a cometer atos imorais, que venham mostrar situações, que venham lhe trazer situações que venham lhe trazer constrangimentos futuros. Então, ai daqueles que, né, usam o próximo para só usar ele como forma de escárnio, como forma de zombaria. Então conduz ele, né, para beber, para levar para imoralidade, para levá-lo para várias situações. Aí depois aqui 19, o último ai daquele que diz a madeira, desperta, que adora outros deuses, desperta, ou ainda a pedra sem vida. Acorda, poderá de alguma forma um ídolo dar alguma orientação coberto de ouro e de prata? Mas tal objeto não responde, não há espírito algum dentro dele. Ai daquele que adora outro espírito, diz desperta. Pode algum ídolo abrir seus olhos, abrir sua boca, mexer seus braços? Ai daquele. Deus está novamente alertando aqui, ai daquele que se desvia o seu caminho para adorar ídolos, adorar deuses, adorar a deuses de pau, deuses de pedra. Agora, você quer ver outro versículo que destaca o capítulo 2, além de ser o versículo 4, aonde diz que o justo viverá pela fé? É o versículo 20. Mas o Senhor Yahvé, sim, Ele está no seu templo. Ele está no seu templo. Cale-se diante dele toda a terra. O Senhor se estabelece. Ele está no seu templo. Ele está ali, ele se estabeleceu. A terra é escabelo dos seus pés. O capítulo 2, ele vem dizer, ele está exatamente no seu lugar devido. Oh, aleluia! E mesmo que achem que não, esses ais aqui é para tratar com eles, aqueles que mexeram com Judá, aqueles que vieram e mexeram com a nação de Judá, aqueles que vieram e tocaram em Judá. Ai daquele que acumula o que não é seu, ai daquele que se enche daquilo que não é seu, e ai, é muito ai, é muito ai. É muito ai. E ele vai falando dos ais, do tratamento que será dado. Aí ele vem falar sobre ele, dizendo, agora eu, o Senhor, estou no meu templo. Quando ele fala isso, ele está dizendo para Abacuque, você está escrevendo isso porque escreve em tábuas grandes, como de um outdoor, para que quando uma pessoa passar, mesmo que correndo,
mesmo que correndo. Mesmo que correndo. Consiga enxergar e ver e não achar desculpas, de forma alguma, de maneira alguma, para dizer eu não vi, eu não fui alertado, eu não fui avisado. Mas aí ele está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Porque ele é Senhor. Porque ele tem domínio. Porque ele é Senhor. E porque ele é poderoso. E porque ele é dominador. Eu vou compartilhar algo aqui com vocês muito pessoal. Eu perdi o meu pastor presidente sexta-feira. E confesso para os irmãos que humanamente eu indaguei muito. Por quanto que foi um processo muito rápido. Foi algo muito rápido. E nós, assim, pastoreamos uma congregação aqui na nossa cidade. E eu fiquei que nem Abacuque. Comecei a me queixar e dizer, mas o Senhor não está vendo a opressão, o Senhor não está encontrando, parece que não, o Senhor não vê. Eu comecei a queixar e a me lamentar. Eu fiquei 4 dias sem comer. O que eu estou compartilhando é muito pessoal, mas é só para você entender. O quanto foi difícil para mim estudar esse capítulo 2 aqui e ministrar para vocês hoje à tarde. E pregar hoje às 3 horas da tarde, o que eu preguei também ali no trabalho da pastora Maiara Machado, Conectadas. Deixa eu falar uma coisa para você. Era como se algo assim eu não aceitava, eu não me conformava. E diante de tudo, né? Aí todo mundo, assim, vinha um com versículo daqui, versículo dali, você precisa aceitar e tal, e eu me calava. Porque a Bíblia a gente conhece, sabe? Que o domínio da vida e da morte está nas mãos de Deus. Deus leva quem quer. E hoje pela manhã, quando eu precisei dar uma saída e voltar rapidamente, foi quando falava com uma irmã e o Senhor falou comigo no meu coração: até quando você não vai entender que eu tenho o domínio? Eu levo, eu escolho, eu separo, eu levanto, eu curo quem eu quero. Aí eu disse para Deus, mas Senhor, eu entendo que nós precisávamos dele ainda aqui. Nós queríamos ele aqui, Senhor. Havia uma necessidade tão grande dele aqui. Aí foi aonde Deus novamente veio falar comigo. E a igreja de quem? O campo, né? As igrejas é de quem? Eu falei, é do Senhor. Então não se preocupa. Não se preocupa. Aí termina essa live com esse versículo. Mas Yahvé, sim, Yahvé, ele está no seu santo templo. O ímpio está se corrompendo dentro desses ais. E às vezes nós nos questionamos. Essa é a resposta que Deus traz para Abacuque, dizendo para ele: você acha que eu não vejo, que eu não enxergo? Eu estou vendo. E você acha que eu não vou ter juízo sobre a casa dos caldeus? Está enganado. Haverá juízo, sim. Haverá juízo, sim. Eu entrarei com juízo, sim. Eu entrarei com juízo, sim. Aí, de repente, alguns irmãos podem dizer, mas é só o seu pastor presidente. Não, irmãos. Ele era o meu pastor.
Ele era o pastor presidente. Não era distante do rebanho, ele era próximo do rebanho. O luto estava grudado no meu coração. Aí eu voltei para casa, guardei o carro e comecei a estudar. E lendo, não que a gente já leu tanto, já pregamos tanto sobre Abacuque, às vezes até os 3 capítulos pregando sobre a história de Abacuque, né? Só que aí, olha só como termina o capítulo 2. Mas sim, Yahvé, ele está no seu santo templo, cale-se, porque nós não sabemos nada. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra, porque ele é Senhor soberano. Ele sabe, ele entende, ele compreende, ele é Senhor, sabe, ele é dono da situação. Ele é Senhor, aleluia. Ele é Senhor, ele é dono da situação. Se ele permitiu que os caldeus viessem e tratassem com a casa de Judá, e aqui está Deus dizendo, mas eles vão ser tratados também, não se preocupe com isso, porque haverá um tratamento meu, da minha parte com eles, e vai ser duro, não vai ser fácil, ponto. Ponto. A gente só precisa esperar. Amém? Que Deus venha te abençoar grandemente nessa tarde. Que vocês venham continuar acompanhando a página Todas pelo Reino. Porque realmente são todas pelo Reino. Essa página tem sido uma bênção em nossas vidas desde o ano passado. Tem sido um canal de Deus para nós. Muito forte. O adversário por diversas vezes tem se levantado. Mas o Senhor tem sido a nossa força. 6 mulheres, mas muito mais mulheres são, porque na verdade tem muitas mulheres unidas aqui através dessa porta, todas pelo reino. Nós somos muito mais do que 6 mulheres. Que Deus abençoe a sua vida e você guarde essa palavra. O Senhor, ele está no seu santo templo, ele está no domínio, ele está no controle, ele está na direção. Cale-se dele diante de toda a terra, que nós se calemos e nos prostremos. Amém, Eli? Faz pose para foto, Eli. Oh, Jesus. Amém? E, irmãos, que Deus abençoe. Amanhã é o último capítulo, né, Eli? E amanhã vai estar aqui a evangelista Solange Santos. A Sol é a teóloga, né, do grupo aqui, ela vai arrebentar o capítulo 3 aqui, vai ser bênção de Deus também. Aqui é bênção de Deus, que Deus abençoe. Mas continue acompanhando, vai ter mais estudos bíblicos, a gente tem muitos projetos aí, tá cheio de projetos, tá cheio de bênção, tá bom? Aí ele pediu para fazer uma pose para foto, vamos fazer a pose para foto. Já fiz a pose, tirou a foto? Ai, meu Deus. A Sol vai ser às 5 horas da tarde, tá bom? Entre aqui na página, vamos assistir. Irmãos, não sei como que tá aí, mas se tiver de quarentena, assista como a palavra de Deus, assista lives, leia a Bíblia, ore, se dedique. É tempo de nós dedicarmos e orarmos ao Senhor, amém? Deu para tirar foto, ô Ellen? Nós vamos estar orando agora, amém? Em nome de Jesus, que Deus abençoe sua vida. Essa Ellen é uma bênção, viu? Isso porque a gente não se conhece pessoalmente, mas Deus vai preparar essa oportunidade para a gente se conhecer. Né, Ellen? Porque, gente, eu sou de Cravinhos, do interior de São Paulo, perto de Ribeirão Preto. Ela é de Jaú, então 4 meninas, tá bom, vou falar. 4 meninas são de Jaú, uma de Ribeirão Preto, que é a Solange, eu aqui de Cravinhos,
E também tem o nosso canal do YouTube, tá bom? O canal do YouTube tá Todas pelo Reino, né? Isso. Tá Todas pelo Reino. Acessem lá também, tem mensagens assim, variada, tem a mensagem da Ellie, tem mensagem da Rafa, tem mensagem da Solange, acredito que deve ter alguma minha lá, não sei, algum pedacinho, não sei como que tá, como que a Ellen faz. Sim, olha lá, Todas pelo Reino Oficial, tá bom? É o nosso canal do YouTube, é bênção de Deus, acesse, seja edificado, curta, ativa o sininho, é bênção de Deus para sua vida, e você vai estar nos abençoando também, amém? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, viu? Muito bom estar aqui com vocês, é muito bom estar na página Todas pelo Reino. Aí de manhã também tem um projeto maravilhoso, amém? Que Deus abençoe. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos e te adoramos. Obrigada por esta oportunidade. Falar da sua palavra. Abençoa cada um, derrama da tua graça. Que possamos ser fiéis, Senhor, em nome de Jesus. Que possamos permanecer firmes. E o Senhor no seu santo templo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês, mulheres abençoadas, todas vocês que entraram, que Deus abençoe. E amanhã nós finalizamos aqui em nome de Jesus. Um beijo no coração de todos vocês.